Esta é a minha terceira resposta ao Conde. Nas outras vezes eu usei imitação e ironia, mas dessa vez eu vou direto aos argumentos, ignorando as afirmações pessoais para não atrapalhar. Antes de começar, eu preciso desmentir duas afirmações falsas do Conde. Primeiro, ele disse que eu pedi para debater com ele ao vivo, que é mentira. Eu nunca pedi para debater com ele ao vivo até o momento presente. Segundo, ele disse que eu nego o direito à vida porque a vida é perecível. Mentira também, esse não foi meu argumento. Meu argumento foi de que a vida não é um objeto de conflito diferente dos conflitos que envolvem qualquer meio escasso. O meu argumento para a propriedade é o de que conflitos entre indivíduos são sempre baseados na escassez e, portanto, é necessária à propriedade o direito exclusivo de uso sobre meios escassos. O Conde respondeu dizendo que nem todo conflito é baseado em meios escassos, porque alguns conflitos são baseados em divergências ideológicas, morais ou estéticas entre seres humanos, mas eu pretendo mostrar que todos os conflitos são sim baseados na escassez de meios para se alcançar fins, ou seja, na escassez de meios usados na ação humana por múltiplos indivíduos. Por exemplo, conflitos morais. Vamos usar o Conde como exemplo. Ele acha que ofensas à sua religião devem ser ilegais. E uma pessoa que ofenda o catolicismo a partir de um determinado ponto deve ser punido. Digamos que eu, aqui no meu quarto, não é invadindo uma igreja, não é invadindo uma propriedade privada. Digamos que eu, com a minha propriedade, no meu quarto, faça um altar, coloque uma cruz de cabeça para baixo e faça um ritual louvando Satanás. O Conde não vai gostar disso e vai ligar para a polícia, vai pedir para a polícia: olha, polícia, dá para vocês arrombarem a porta da casa do... para me levar preso por essa grande ofensa à fé dele, à religião. O que está causando conflito é uma ideia abstrata? É simplesmente a ideia abstrata do satanismo? Não, o que está causando um crime é o meu uso de determinados meios escassos, no caso, a cruz que eu coloquei de cabeça para baixo, o altar, seja lá do que for, que ele se componha, do uso do meu corpo para participar desse ritual satânico, o uso das minhas palavras para pronunciar palavras satânicas, ou seja, o uso das minhas cordas vocais, que é um meio escasso, o uso dos materiais que compõem esses símbolos satânicos, que são meios escassos, o uso da minha casa, do meu território, do meu apartamento, do local onde eu estou fazendo isso, que é um uso de um meio escasso. No caso, eu estaria querendo usar esses meios escassos de uma determinada forma, e isso estaria em conflito com o Conde, que quer usar esses meios de outra forma, quer que eles não possam ser usados para louvar Satanás ou para ofender a fé dele e assim por diante. Da mesma forma, qualquer exemplo que você dê onde o conflito seja baseado em valores morais ou em valores estéticos ou em emoções, não importa, qualquer exemplo que você dê, você pode apontar ali algum meio escasso, mesmo que seja o próprio corpo do indivíduo, cujo uso desse meio escasso está em conflito. Um dos indivíduos quer usar de determinada forma e o outro quer usar de outra forma. Então, sim, todo conflito é baseado na existência de algum meio escasso cujos indivíduos em conflito querem usar de formas incompatíveis. Portanto, se uma regra tem qualquer pretensão de eliminar conflitos, ela deve necessariamente determinar o direito exclusivo de uso sobre esses meios escassos. Esse recurso é meu, logo eu é que vou determinar como eu vou usar, esse recurso é seu, e essa regra deve ser universal, nunca entrar em contradição, e sempre determinar o dono de cada recurso, eliminando os conflitos caso você siga a regra. Um outro exemplo, vamos supor que você ache que eu cometi um crime de pensamento. Por exemplo, eu imagino no meu pensamento a Virgem Maria sendo estuprada pelo Satanás, e você acha isso um crime abominável e você queira me matar. Você acha que eu devo ser condenado à morte por pensar isso. Se você, por acaso, defender esse crime de pensamento, esse conflito existe não por causa da ideia abstrata que foi pensada, mas sim pelo pensamento, que é um meio escasso. O meu pensamento não pode ser usado infinitamente para infinitas ideias. O meu pensamento só pode ser usado para pensar um certo número de ideias num certo período de tempo. O Conde, nesse exemplo, quer que o meu pensamento não seja direcionado para essas coisas profanas que ofendem a fé dele. O indivíduo que está pensando isso, no caso, quer pensar coisas que ofendem a fé dele. O pensamento não pode ser usado para esses dois fins ao mesmo tempo, ele pode ser usado apenas para um dos dois fins. Ou ele vai ofender
a religião X ou ele não vai. Mais uma vez, nós temos aí um meio escasso, que é o pensamento, que é o objeto de conflito. Logo, essa lei tem que determinar quem é o dono do pensamento de fulano. Caso contrário, ela não estaria eliminando conflitos. O conde, por outro lado, propõe que a solução desses conflitos é a polícia arrombar a porta da sua casa e te levar preso por você ofender a religião dele. Eu proponho que a solução desse conflito é: eu uso a minha propriedade como eu quiser e você usa a sua propriedade como você quiser. Agora, ironicamente, o conde que diz que o corpo não pode ser uma propriedade não tem o menor pudor em querer controlar o corpo dos outros. Não tem o menor pudor em defender que a lei dá o direito a um grupo de ter autoridade de controlar o corpo de todos os outros quando eles não estão violando propriedade de ninguém. Só estão usando a sua propriedade da forma que eles acham melhor. Mas ele acha que se você não usar a sua propriedade do jeito que ele acha melhor, a polícia deve invadir a sua casa e te levar preso por ofensa religiosa, por ofensa moral, ou seja lá o que for. Ele acha que o indivíduo ser dono do próprio corpo é transformar o indivíduo no objeto. Bom, eu acho que você ser dono do corpo dos outros é transformar o ser humano num animal, porque um pastor é dono das suas ovelhas. Um fazendeiro é dono dos seus animais. Existe um nome para ser dono de outros seres humanos, se chama escravidão. Aí ele diz que uma pessoa não pode ser dona do seu próprio corpo porque a pessoa é o corpo. Agora, eu só posso achar extremamente irônico uma pessoa que se diz extremamente cristã afirmar que o ser humano é o corpo. Um caso raríssimo de cristão materialista que considera que o indivíduo é o corpo. Aí nós temos duas opções. Ou ele acredita naquela história do juízo final, de que Jesus vai voltar e vai abrir os caixões do cemitério, vai pegar as pessoas fisicamente, vai pegar o corpo das pessoas, porque elas são o corpo, de acordo com as palavras de Conde, e vai arrastá-las para o paraíso fisicamente. Jesus vai abrir lá o caixão do Conde. Esse aqui tá pesado, hein? Inclusive, cuidado, se ele não conseguir te carregar, você cair, você vai parar no inferno. E o Satanás vai abrir túneis subterrâneos até os caixões e vai puxar aqueles que não foram salvos para o inferno. Inclusive, existem várias pinturas feitas na Idade Média mostrando exatamente esse tipo de cena fisicamente. Inclusive, o Michelangelo fez uma versão dessa pintura. Se o Conde afirma que o indivíduo é o corpo, ou ele acredita literalmente nessa história do juízo final, ou ele é um herege, porque é um cristão que afirma que o indivíduo é um corpo físico e não uma alma. Agora, eu não sou cristão, mas também não sou materialista. Você me perguntou se eu sou o dono do corpo, quem é o dono do corpo? Minha resposta é que o dono do corpo é a mente, que é o verdadeiro indivíduo e que a maioria dos cristãos considera como sendo indivíduo, mas chamando de alma. Eu esperava que o Conde considerasse que o indivíduo é a alma, ou a mente, mas se ele acha que Jesus vai arrastar os corpos para o paraíso e Satanás vai arrastar os corpos para o inferno, eu não posso fazer nada. Sobre o indivíduo ser o corpo, se eu sou o meu corpo e eu perder o meu braço, significa que eu perdi 10% da minha identidade? Significa que agora eu sou 90% eu, mas na verdade não existe 90% eu, não existe metade eu. O eu é um conceito unitário indivisível. Se você for um conjunto de partes, significa que você pode ser meio eu, você pode ser 75% eu, e isso é logicamente incoerente. Se você é o seu corpo, significa que você não é o mesmo indivíduo que você era quando era criança, porque são dois corpos diferentes. O seu corpo, quando criança, não é o mesmo corpo que você tem agora. Significa que você não pode dizer que você é a mesma pessoa, que você é a mesma identidade. O indivíduo é a mente unitária, ele não se divide. Qualquer conceito de eu que envolva a possibilidade de divisão desse eu é um conceito logicamente incoerente. Agora, a mente também é um meio escasso. Você pode defender que exista crime de pensamento. Dois indivíduos podem ter conflito sobre uma determinada mente pensar alguma coisa. Um indivíduo acha que você deve ser permitido pensar alguma coisa e o dono daquela mente pode querer pensar aquilo que você acha que deve ser proibido. E não importa se você que está assistindo esse vídeo acha que o indivíduo é a mente ou que o indivíduo é o corpo, de qualquer forma, o Conde não ofereceu nenhuma prova da sua afirmação de que o indivíduo não pode ser dono de si mesmo. É logicamente incoerente o indivíduo ser dono de si mesmo? Não. Não há nenhuma incoerência lógica no indivíduo ser dono de si mesmo. Pelo contrário, me parece ser logicamente necessário que o indivíduo seja dono de si mesmo
pois tanto o corpo quanto a mente parecem ser meios escassos que possam ser usados por indivíduos para alcançar determinados fins. Múltiplos desejos de uso desses meios escassos podem entrar em conflito e, portanto, a lei necessariamente deve determinar um direito de propriedade, inclusive sobre corpos e inclusive sobre mentes, ou pelo menos sobre os pensamentos e os sentimentos de determinadas mentes. Portanto, pela lei natural, tanto o corpo quanto os pensamentos, sentimentos, etc., devem ter um dono, pois caso não tenha um dono, qualquer pessoa pode alegar um direito sobre o pensamento alheio, sobre o corpo alheio, assim como o nosso cavalheiro conde quer alegar um direito sobre o corpo e o pensamento alheios, já que ele impõe nos seus vídeos uma série de restrições que as pessoas têm no uso do seu próprio corpo e da sua própria mente, de acordo com os padrões dele, de moral, de religião, do que é ofensa, do que não é ofensa. Ele diz que o corpo não pode ser propriedade, que o direito ao corpo se resume ao direito à vida. Isso sim é absurdo, é ridículo. Afinal, por exemplo, se alguém te sequestrar ou se alguém te estuprar, essa pessoa não está tirando a sua vida, mas ela está apenas afetando o seu corpo contra a sua vontade. Se você não é proprietário do seu corpo, então essa lei falha em determinar por que um sequestro ou um estupro seria um crime. Afinal, a pessoa está apenas alterando o seu corpo contra a sua vontade sem alterar a sua vida. Você continua vivo, tão vivo quanto antes. Será que o conde vai responder a isso? Ah, não, mas aí temos que colocar mais um direito, o direito à dignidade. Quando você sequestra ou estupra alguém, você está tirando a dignidade da pessoa. Ou seja, é uma regra incoerente, é um sistema falho, um sistema quebrado, e por isso você precisa ficar colocando inúmeras exceções à regra. Ah, mas isso é uma exceção, isso aqui não vale. Ah, essa regra vale só para uma determinada situação, para outra situação já não vale mais, aí eu já tenho que inventar outra regra, e mais outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra, assim como qualquer legislação de qualquer governo. São mais e mais e mais e mais leis porque o sistema é falho, ele está quebrado, ele não funciona. Ele não é coerente, então você precisa sempre ficar inventando mais e mais e mais e mais exceções que nunca vão funcionar porque o princípio está errado. Quando uma pessoa usa a sua propriedade para ofender, ferir a dignidade, blá blá blá, como você faz para determinar o peso de cada coisa? A partir de que ponto a minha propriedade vale mais do que a ofensa ou a ofensa vale mais do que a propriedade? Não existe uma forma lógica, uma forma coerente, uma forma objetiva de medir isso. Isso vai ser arbitrário, isso vai partir de uma autoridade. Você vai precisar de uma autoridade para determinar o que é ofensa, o que não é ofensa, o que é permitido, o que não é permitido, qual dos 2, 3, 5, 20, 1000 critérios diferentes da lei está valendo para cada caso. Isso só pode ser decidido autoritariamente e nunca racionalmente. Para uma lei ser universal, ela precisa ser baseada em um critério que possa ser universalmente aplicável. E o único critério que passa no teste é a propriedade. Aí ele diz que a lei precisa servir a um bem maior. Como você sabe se cada ação de cada indivíduo está ou não está servindo ao seu bem maior? Você vai precisar de um órgão central supervisionando todas as ações de cada indivíduo, calculando se ela está ou não está contribuindo para o bem maior, ou seja, uma lei consequencialista. Além de uma lei consequencialista ser impossível e não poder ser implantada na prática e não ser universal, afinal o próprio ato de você tentar calcular ou determinar se determinadas ações são ou não são uma contribuição para o bem maior, ou se na verdade elas são malignas, estão contribuindo para o mal, é uma ação que você mesmo não pode saber de antemão se está contribuindo para o bem maior, ou se ao fazer isso você é que está sendo maligno. Ou seja, uma lei consequencialista precisa determinar uma autoridade, alguém que está autorizado de antemão a utilizar o monopólio da justiça ou da violência antes mesmo de julgar as suas próprias ações. E como se a incoerência da lei consequencialista não fosse o suficiente, o conde ainda mistura a lei consequencialista com os múltiplos outros critérios da sua lei natural, ou seja, o seu sistema ético é uma gororoba que mistura vários princípios não apenas incompatíveis, mas também incoerentes em si mesmos. Conclusão, a lógica mostra que a lei deve ser baseada no princípio de propriedade se ela tem qualquer pretensão de ser uma lei universal e uma lei coerente. Caso contrário, ela será uma lei
arbitrária, uma lei incoerente, contraditória, que precisará de uma autoridade para determinar arbitrariamente qual dos seus múltiplos princípios conflitantes deve prevalecer em cada situação, sendo, portanto, uma lei inerentemente injusta. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, assista muitos outros vídeos na descrição, inclusive se você quiser entender esse meu argumento em mais detalhes, assista o vídeo chamado Anarcocapitalismo Provado, assista outras playlists também na descrição. Se você quiser contribuir com esse canal, você pode fazer doações para o Patreon ou em Bitcoin. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo.